QProsa em 2021, de uma forma muito positiva, falando desse tema que a gente começou a falar na semana passada e que faz parte das nossas iniciativas de diversidade e inclusão, que elas são um valor e que a gente pratica, olha para isso, para as nossas políticas, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, para as nossas iniciativas internas, sempre com essa perspectiva. A condução do negócio tem essa diretriz da diversidade e inclusão, e nesse mês a gente não podia deixar de dar maior luz para a pauta de consciência negra. E que a gente até na semana passada, e o Will até falou sobre isso, levantou de novo esse tema lá no grupo, né? Porque em 2021 a gente ainda precisa falar sobre preconceito, racismo, privilégios em um Brasil, um país que tem uma população predominantemente preta, né? Então, a gente ainda precisa falar muito. E obrigada, Breno, que você está aqui para falar para a gente sobre isso, para conversar sobre essa pauta urgente, necessária. Na semana passada, não sei se o Will comentou com você, a gente teve um bate-papo com ele, Thaís, que foi já sensacional, foi incrível, né? E fica à vontade, como o André já conversou com você, sinta-se em casa mesmo. A gente. Você falou com ele do chat, André? Não cheguei a falar ainda não, Jojo. Foi Não, tudo fica meio corrido tranquilo. assim, mas... A gente sempre avisa, Breno, porque o chat é um universo paralelo no que prosa, mas está Uhum. tudo integrado, tá bom? Então, assim, é porque o chat é intenso, a Juliana falando, é a cereja do bolo. O chat é intenso, as conversas lá costumam ser, né, acontecem com uma velocidade que nem sempre quem está no bate-papo consegue acompanhar, tá bom? Então, se você ficar meio zonzo lá com as conversas e focando no bate-papo, a gente acompanha por lá e sinaliza alguma coisa que o pessoal pontue. Mas a galera já sabe como é que funciona, né? Não quer falar, é só levantar a mãozinha aí no Teams. Se você não vê, a gente te lembra, te sinaliza. E é isso, Breno, se apresenta. Obrigada, obrigada por estar aqui, tá? E é com você. TT chegando aqui. Tá linda, Gente, boa amor. tarde. Bom, eu tô pelo celular, tô com o computador aqui, mas eu vou usar o celular, então provavelmente não vou conseguir ver o chat, que eu acho ótimo, porque eu fico aqui igual uma barata tonta e não vai dar. Então, se alguém puder me sinalizar, vai ser sensacional. Vocês estão me ouvindo bem? Tô tranquilo? Então, ótimo. Bom, de antemão eu queria agradecer, né, o convite aí, queria agradecer o Will pela lembrança. Quando ele me fez o convite, eu fiquei muito feliz, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de estar nesses espaços, gosto de dialogar, construir novas perspectivas, né? Então, de fato, eu estou me sentindo em casa, gente. Eu já me senti em casa com a acolhida do André. O André foi um fofo, assim, nessa recepção, né? Sempre atencioso, cuidadoso. Então, muito, muito obrigado. Né? Joana também pela paciência, porque no dia que vocês mandaram mensagem, eu estava fazendo 85 coisas ao mesmo tempo. Eu falei com a Joana, gata, topo, mas daqui a pouco eu leio o resto, porque não vai dar. Mas, assim, já tinha topado, porque é sobre isso também. Então, que bom que deu certo, né? Que bom que a gente está aqui hoje podendo fazer esse debate. Contem sempre comigo o que precisar. A gente está aí sempre à disposição dentro do que é possível, né? Gente, eu ainda... não é com muita felicidade que eu falo isso, mas a gente precisa demarcar o lugar que a gente fala. Justamente por essa introdução que a Joana fez, né? O Brasil ainda é um país predominantemente negro, mas a gente precisa demarcar esse lugar. Então, eu sou uma bicha preta favelada e do axé, né? Sou um bandista há 8 anos, favelado desde quando eu nasci, preto também e viado também.
estou viado no momento, né? Pode ser que em algum momento eu me aventure em outros barcos, porque eu acho sensacional. O gênero é uma construção, não é mesmo? Já diria Butler. Eu falo pra caramba, então sinta-se à vontade para me interromper, porque senão eu vou ficar aqui falando. E para começar, eu queria rememorar com vocês uma coisa. Né? Acho que todo mundo, acredito que estudou lá na escola, né, na base infantil, sobre o processo de construção do Brasil. Apesar de ser um estudo muito errôneo, né, com vários atravessamentos inadequados da forma que é apresentado, mas é bom a gente retomar esse pedaço. Né? Assim, eu fico pensando que, apesar de ter acontecido lá atrás, a gente ainda continua nele. Porque apesar da gente ter a Lei Áurea assinada, né, pela Princesa Isabel, isso não diz assim absolutamente nada, porque isso é o que acontece com a gente todos os dias, né? Nós, pessoas marginalizadas, quando a gente ingressa em algum espaço. Lá naquela época, quando a Gata assinou, né, a lei, a gente estava livres, mas livres para fazer o quê? Né? Livres para morrer de fome, livre para viver à margem da sociedade, livre para criar comunidades e fazer ali daquilo ali um lugar de sustentabilidade, né, de fomento de vida, assim. Então não foi pensado uma política de continuidade, né? E ainda hoje isso acontece. Eu vejo que a gente se alegra fortemente pelas cotas, o que é importantíssimo, por exemplo, mas eu tive vários colegas, eu inclusive fui um deles que tive que atrasar minha formação por 7 anos, eu não formei com 5 anos de psicologia, porque a gente entra, mas não tem, né, assim, como fazer o corre lá dentro. Não tem como tirar um xerox, não tem como comer, não tem como se manter naquele espaço que é um lugar muito elitista. Eu fiz minha formação na PUC Minas, comecei na FUMEC, fiquei na FUMEC 2 anos, fui para a PUC, me formei na PUC ano passado, apesar de falar que eu, né, estou psicólogo há muito tempo, tenho somente 1 ano de formado, mês que vem comemora aí 1 ano de diploma em mãos, mas acho que isso também, para mim, é apenas um papel que me dá acesso a outros lugares que antes eu não tinha. Né? Minha formação foi toda enveredada para a área social, eu fiz estágio no CRAS, lá na Ventosa, não sei se vocês conhecem, mas é uma favela aqui de Belo Horizonte, uma favela enorme. Né? No segundo período eu não sabia nem o que era psicologia direito, fui cair no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Fiquei lá 1 ano, depois eu fui para a cidade administrativa, fiquei lá quase 1 ano, e por fim eu fui para o Conselho Regional de Psicologia, né, que é o nosso CRP, fiquei lá 2 anos até formar. Além disso, eu também fiz dei monitoria e fiz extensão. Né, esse também foi um dos motivos de eu atrasar minha formação, porque eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, mas eu também queria ter um currículo bom, né, então eu não corri para formar. E aí eu fiz também extensão e monitoria lá na Vila Semig, que é uma comunidade do Barreiro. Vila Semig, Conjunto Esperança e Alto das Antenas. A gente fazia atendimento psicossocial, né, com famílias. E aí era um babado enorme, assim, que a gente juntava 9 pessoas numa sala, uma casa de 2 cômodos, assim, para conversar. Né? E ali a gente, quanto estagiário, não sabia muita coisa, assim. A gente no atendimento hoje, com uma pessoa já fica suando, imagina com 9, né? E todo mundo fala ao mesmo tempo, era um grande bololô, assim, mas era, assim, acho que foi meu ápice da minha carreira, eu diria. Né? Foi esse estágio, comecei como estagiário, fiquei monitor 2 anos. Enfim, só para dizer que eu estou ligado nessa área social desde quando eu ingressei na psicologia, venho dos movimentos sociais, eu digo que é onde eu me fiz psicólogo. A faculdade é importante para me dar uma base teórica, mas ela somente por si, só a faculdade não me deu essa sustentabilidade, né? Esse alicerce que eu tanto preciso na minha atuação. Hoje eu estou coordenador da comissão do CRP de Gênero e Diversidade Sexual e membro da comissão de Relações Étnico-Raciais. Ingressei na comissão em 2017 e aí esse ano eu recebi o convite para ser coordenador,
e aí provavelmente ficarei até o ano que vem, que é quando a gente vai ter eleição no sistema conselhos. E aí a gente voltando, né, em tudo isso, claro que a minha inserção nisso tudo não foi fácil. Eu costumo dizer que eu fui uma pessoa diferenciada, porque eu tive uma rede de apoio muito extensa. Eu adoro trabalhar com o conceito de rede, porque eu acho que se não fosse esse conceito, eu não estaria, inclusive, aqui falando com vocês, né? Poderia estar na estatística aí de mais um jovem negro morto, ou um corpo LGBT também. Enfim, a gente está nesse barco, né? Mas, já que o Estado não me dá esse processo de continuidade, eu tive que fazer meu corre por si só, né? Então, aí acionei minha avó, meu avô, meus amigos, minha família, a política de assistência social, política de saúde, enfim, fui montando uma rede, e essa rede onde eu estou inserido hoje, inclusive, por isso que o Will me conhece, que eu conheço ele por causa dessa rede, né? E a rede é importante por isso, cara, a gente precisa falar de matemática, a gente está precisando de um serviço, a gente precisa de não sei do que, a gente vai conectando pessoas, né? A gente vai lembrando de fazer esse entrelaço, assim. Então, acho que isso é uma da primeira coisa que eu queria trazer, assim, né? Porque a gente sempre se questiona como fortalecer um corpo. Gente, sozinho ninguém trabalha. Apesar de eu estar hoje na clínica, né? Estou psicólogo clínico e social, meu trabalho não é feito sozinho. Se chega um corpo trans, em adoecimento psíquico, eu vou olhar para as questões sociais, para as questões de saúde, para as questões psíquicas. A questão psíquica eu vou conseguir lidar com ela, mas a questão de saúde social não somente. Então eu vou mandar para a rede, para Eduardo de Menezes, tem ambulatório trans, para o Mães pela Liberdade, que é um coletivo que a gente tem, para fazer esse acolhimento, e essa subjetividade vai estar fortalecida. Então, quando alguém pergunta o que é possível ser feito, eu acho que a atuação em rede ela é fundamental. E aí, apesar da gente estar em novembro, né, falando aí da consciência negra, pode falar, Leandro. Bom dia, boa tarde, Breno, prazer. Desculpe interromper. Quando você foi falando de rede, assim, a primeira vez eu já pensei, a segunda eu tive que perguntar. A gente tem um grupo aqui dentro de diversidade e inclusão e a gente sempre fala muito em ajudar, assim, fazer parte dessa rede. Como é que é esse caminho? O que a gente não está fazendo ainda para começar a receber esses pedidos, então fazer mais parte desses grupos, assim? Só para eu entender, qual que é o objetivo do grupo? Porque a gente sempre fala muito em tentar tornar a Q2 uma empresa mais diversa, então trazer as pessoas em geral para cá, mas também não só receber, também ajudar. Então, da forma que a gente poder ajudar. A gente tem alguns projetos com ONGs, que é uma coisa bem legal, que eu sinto que a gente está ajudando, mas eu acho que ainda dá para fazer mais. Então, assim, o que fazer é o nosso core aqui, talvez ajudar com uma profissionalização, às vezes dar um workshop, alguma coisa do tipo, mas é uma forma da Q2 como empresa ajudar, assim, fazer parte de uma rede dessa. Leandro, obrigado pela sua pergunta. Eu queria ver contigo se eu posso respondê-la no final, porque eu vou falar um pouquinho sobre isso também, assim. E eu acho que vai dar uma incrementada. Mas você me lembra que eu provavelmente vou esquecer, mas não é de propósito. Obrigado. Eu tô anotando aqui. André faz tudo, gente. Valeu demais. E aí a gente está falando de novembro da consciência negra, né? A gente que é preto, a gente até cansa, assim, para ser sincero, de chegar a novembro e já falar, meu Deus, é ótimo, mas é um rolê muito grande de saúde mental. Eu gasto muito com a minha terapia, meu psicólogo que lute. E aí, gente, eu não consigo pensar somente em ser negro, né? Eu não consigo pensar somente em consciência negra. E eu vou explicar o porquê, né? Depois que eu conheci o conceito de interseccionalidade, eu acho muito raso a gente olhar para aquele corpo e falar assim, é um corpo negro. Raramente o corpo vai ser, eu diria nunca, mas nunca é muito forte, mas o corpo vai ser só negro, ou só gordo, ou só gay, ou só uma pessoa com deficiência, ou só sei lá o quê. O meu corpo, por exemplo, quando eu estou dentro do universo LGBTQIA+, eu não deixo de ser preto, não deixo de ser favelado, não deixo de ser um bandista. E dentro da comunidade LGBTQIA+, a gente tem muito atravessamento, né? Eu, enquanto homem preto, por exemplo,
Tem uma questão ligada ao falo, de que as pessoas têm um imaginário social de que o homem preto ele é um homem que tem um pênis avantajado, que tem um pênis enorme. Tem a questão de que meu corpo ele é usado para sexo e não é usado para uma relação afetiva a longo prazo. Tem a questão de socialização, né, de estar num ambiente embranquecido, por exemplo, todo mundo falando inglês, eu não entender nada, porque eu não falo inglês, né? Então, aí a gente vai tendo esses atravessamentos. Estou trazendo para minha vivência, mas é óbvio que a gente tem como ampliar isso daí, né? Uma mulher trans, gorda, com deficiência, como que você vai olhar para ela e falar, uma mulher preta? Né? Você vai estar marginalizando e esquecendo de olhar todo o resto. Inclusive, a intenção não é a gente olhar para o corpo único, né? Falar assim, a pessoa com deficiência, ela, coitada. Né? A gente só enxerga a vulnerabilidade. Mas, gente, todo corpo tem potencialidade. Né? A gente que não foi ensinado a olhar para esse corpo desse jeito. Vocês podem reparar que nos lugares que você chegar tiver uma pessoa com deficiência, ela vai estar lá num cantinho fazendo quase um anexo da equipe. Né? Porque não foi explorado, trabalhado, conscientizado, e aí pegando um gancho na pergunta do Leandro, né? Não foi, vamos só jogar a pessoa aqui dentro para falar que a empresa trabalha com inclusão e a pessoa que lute, né? E aí a pessoa fica lá no canto. Eu diversas vezes cheguei na faculdade, né, vi as pessoas com deficiência literalmente no canto mexendo com papel o dia inteiro, assim. E as pessoas que não tinham deficiência em comunicação com o público de modo geral. Será que, de fato, essas pessoas não conseguem se comunicar? Será que, de fato, é uma pessoa que é tímida ou uma pessoa que é retraída? Ou foi a estrutura que não permitiu que ela aprendesse a se comunicar, que ela aprendesse a ter habilidades sociais? Né? Então, acho que isso é um fator para ser pensado. E aí, a Kimberly Crenshaw, não sei se é assim que fala o nome dela, mas eu falo assim, ela cunhou o termo da interseccionalidade. Recentemente, a Carla Cotirene, que são mulheres pretas, elas têm trabalhado muito esse conceito de interseccionalidade. Né? A Carla Cotirene tem um livro, inclusive, que eu adoro, assim, acho que é um livro bem massa de ser lido, que chama Interseccionalidade do Feminismo Plural, que ela esmiuça muito bem esse conceito, né? E aí ela fala que os nossos corpos, ele é atravessado por avenidas de opressão. Né? E aí, o que é essa avenida de opressão? Raça, classe e gênero. Territorialidade, espiritualidade, e aí tem uma gama de possibilidades. Né? O que eu costumo dizer, mas isso porque eu sou um bandista, mas eu acho que cabe em qualquer crença, espiritualidade, religiosidade, né? Eu costumo dizer que eu encontrei, a estrutura me colocou numa encruzilhada, nessa avenida de opressão, só que na encruzilhada me deparei com Exu, né? Que para Umbanda ele é o rei da encruzilhada, assim. A estrutura me mostra um caminho, o Exu vem e me fala, olha, gata, tem mais 2, 3 caminhos aqui. Né? A gente tropeçou aqui, mas a gente não precisa ficar aqui. E aí eu vejo essa gama de possibilidade, foi onde, inclusive, eu refiz a minha identidade. Né? Eu lembro, hoje menos, assim, mas isso depois de 8 anos de terapia 4 vezes por semana, foi um rolezaço, até eu chegar na minha monografia. E monografia ficou intitulada como Bicha Preta Favelada, os marcadores interseccionais na construção identitária, na perspectiva social. E eu me lembro que quando criança, bicha preta favelada era pejorativo, né? Era uma coisa ruim, assim. Eu cresci ouvindo isso. Ah, a bichinha chegando, ah, o preto fedorento, ah, favelado. E isso me trouxe muita marca, assim, subjetiva, né? Mas hoje eu consegui ressignificar esse lugar. Né? E eu diria que foi graças a Exu, assim. Exu que me mostrou que, ó, a estrutura te fez isso, e hoje, se você me chamar de bicha, você vai estar certíssimo. Se você me chamar de favelado, mais ainda. Então, assim, eu fui ressignificando esse lugar, né? Claro que todo mundo vai fazer isso? Não. A gente precisa desse apoio. A gente precisa dos lugares racializados, conscientizados, para a gente lidar com isso. Então, eu acho que é super possível, né? Eu estou na psicologia, como que eu não posso acreditar nisso? Que é a partir da vivência, da fala, que a gente ressignifica esses lugares. Então, foi a partir da terapia, da vivência com o movimento social, enxergando outras possibilidades de vida,
que eu ressignifiquei esse lugar e é onde eu tento acolher os corpos que chegam até mim hoje. Eu vejo que chega hoje, por exemplo, eu tenho um paciente que ele me ativa muito, assim, ele me deixa muito ativado mesmo pelas vivências que ele tem, porque ele é um homem negro gay, né? E ele fala de solidão a sessão toda, ele fala de estar mal com esse processo, de se sentir muito sozinho. E aí eu falo, velho, todo preto que chega pra mim queixa da mesma coisa, né? Mulher preta, mesma coisa, né? Falei do homem negro aí no ambiente LGBT, mas a mulher, no universo não só LGBT, mas de modo geral, também é vista do mesmo jeito. Uma mulher para transar, para ter relação sexual, mas não são mulheres apresentáveis, né? Para levar em casa, para manter relações. Quem dirá para estar num cargo de gestão ou de gerência dentro de uma empresa. Então, acho que são coisas para a gente pensar. Alguém queria fazer alguma pergunta, alguma colocação? Porque eu vou aqui, não sei. Não, então tá bom. E aí, eu vou trazer um pouquinho também a pandemia, né? A gente está, acredito aí, pelo que eu estou vendo, cada um na sua casa, cada um no seu lugar aí, no seu canto, ou enfim, onde tem acesso a essas N possibilidades, mas nós todos somos muito privilegiados. A gente tem muita vantagem social. Eu morava, né? Agora eu mudei para o Bonfim, mas eu morava no Cabana. Eu lembro de quando começou a pandemia, gente, era uma coisa louca, assim. Todo mundo em surto, né? Para ficar em casa, não sei o quê. E lá no Cabana, não sei se vocês conhecem, mas lá é como se fosse o centro de Belo Horizonte, assim. O bicho pega 24 horas, e a gente vai para cá em movimento, o comércio é muito forte e tal. E aí muita gente que mora lá na comunidade trabalha lá dentro, nos comércios, de modo geral, né? E aí o governo não pensou numa política de sobrevivência, numa política de fortalecer esses corpos. Aí a mãe, por exemplo, que eu atuava lá na comunidade, com 9 crianças, sem emprego, sem trabalho, né? Porque quem é, por exemplo, a maioria que mora, não a maioria, mas grande parte que mora em comunidade, trabalha como empregada doméstica, no serviço doméstico, foram mandados embora. Ninguém tinha trabalho, foi mandado embora, ninguém está atuando, com 9 crianças para cuidar. Sendo que as 9 crianças iam para a creche, para a escola, para comer, inclusive. E aí não tem mais escola, não tem nada. E aí o que o povo fazia? Abriu o comércio do mesmo jeito. No ápice da pandemia, o comércio no Cabana comendo solto, porque todo mundo tem que pagar a conta, tem que comer, né? As mães não tinham como lidar com isso sozinhas. Isso é um choque muito grande para todo mundo, assim, né? Mas depois eu parei para refletir e falei, cara, que BO essa mãe tá com... Eu tenho 2 cachorrinhas, quando eu canso delas, eu coloco no chão e coloco lá na sala e falo, gata, fica quieta. Imagina você com 9 crianças num barraco de 2 cômodos. E criança é uma energia, assim, surreal, né? No terreiro, em dia de festa de herê, eu volto para casa, assim, não consegui nem andar direito, só quero deitar e ficar quieta na minha. Querer é criança na Umbanda, né? E tem uma energia cabulosa. Então, como que a empresa, como que os lugares pensaram nessas pessoas? A gente mandou equipamento, a gente mandou internet, né, para essa pessoa continuar o trabalho, a gente entendeu quais são as especificidades dessa população. Então, Leandro, acho que isso é uma outra coisa a ser pensada, né? Assim, tá, quais são as especificidades que esse corpo apresenta aqui na empresa? Socialização, como que a gente vai pensar em fazer isso? O uso do banheiro, como é que a gente vai pensar em fazer isso? Né? Apresentar a pauta à empresa, como que a gente vai pensar em fazer isso? Porque tem uma coisa também, quando a gente fala de eventos sobre relações étnico-raciais, brota preto, mas você não vê um branco. Quando você vê é um ou outro. Porque branco entende que falar de pauta racial é falar de preto. Gente, não é. Falar de pauta racial é pauta racial. É falar de branco, preto, indígena. Né? E aí é pensar nesse lugar, eu enquanto branco, o que eu tenho a ver com essa pauta? Porque ninguém quer pensar lugar de privilégio, a gente quer pensar só lugar de marginalização. Então, assim, você enquanto branco, o que você tem a ver com a pauta? Você enquanto hétero, o que você tem a ver com a causa LGBTQIA+. Né? A forma que você utiliza desse espaço.
Então, entender a especificidade que esse corpo tem. E pode perguntar para a pessoa, como é que você está? Eu citaria, por exemplo, fazer um acompanhamento. Ah, mas a gente não tem tempo. Então, não contrata, porque é melhor do que adoecer a pessoa mais ainda. Né? Porque contratar por contratar, vem para o consultório e vai ficar adoecido aqui do mesmo jeito. Aí soca medicamento na pessoa. E quando eu falo acompanhamento, não é acompanhamento semanal, mensal, porque isso quem faz é psicólogo ou quem está na equipe de RH, aí dentro da empresa. Mas um grupo a cada 3 meses para entender como é que está. O que vocês estão achando? Tem alguma pauta que vocês acham interessante da gente trazer e construir juntos? Tudo é construção coletiva. Quando a gente pensa no individual, BO. BO é enorme. Isso, inclusive, é um aprendizado da filosofia africana. Um olhar europeu embranquecido, a gente só quer saquear, só quer colher. Só quer trabalhar no indivíduo, que eu vou plantar para eu colher. Né? O outro que lute. Na filosofia africana, não. Eu estou indo, mas eu levo mais um tanto. Eu vou, mas é mais um tanto comigo. Mas para isso é preciso o quê? Arar a terra, cuidar da terra, entender se está precisando de adubo, de água, o que está acontecendo. Aí você planta, você rega, põe no sol, o trem brota, dá brocha, faz um tanto de coisa. Estou com umas plantinhas aqui, inclusive, está saindo um tanto de folha. Mas por quê? Cuidei. Troquei de vaso, joguei terra, joguei não sei o quê. Se eu ficar aqui esperando ela só com o sol ficar linda, não vai. Mas normalmente as pessoas brancas elitizadas não precisam pensar nisso, porque se eu não pensar, meu pai vai me dar, minha mãe vai me dar, meu tio vai me dar. Eu não nasci herdeiro, adoraria inclusive, mas não nasci. Então, de que lugar que a gente está pensando isso daí? Então, essa questão da pandemia atravessou muitas pessoas pretas, né, de uma forma, não só as pessoas pretas, pessoas marginalizadas de modo geral. As pessoas ficaram completamente aniquiladas. Quando você pensa aí em interseccionalidade, um corpo travesti preto, uma pessoa travesti ou transexual, 90% dessa população está na prostituição, porque não tem empregabilidade formal. No meio de uma pandemia, como é que você vai trabalhar? Ou você morre de Covid, ou você morre de fome. Porque uma prostituta, quando ela está passando mal, por exemplo, ela não pode ficar em casa porque ela não vai receber. Né? Quem trabalha de CLT não vai receber vale alimentação e passagem, mas o salário vai estar na conta. Elas não têm a menor base ali para pensar isso. Então, tem um estudo teve uma pesquisa nacional por amostra de homicídios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que em 2019 o salário médio dos trabalhadores negros foi 45% menor do que brancos. Então, a gente recebe 45 vezes menos do que pessoas brancas. Inclusive, isso é uma coisa que me fez pensar muito na minha formação, porque eu, com todo esse atravessamento, né, todos esses marcadores que tem no meu corpo, as pessoas acham que, por ser tudo isso, eu vou trabalhar só em política pública. Eu não posso atuar na clínica, porque a clínica e psicologia é um lugar embranquecido. O trabalho em política pública, eles pagam R$ 2.500 mais ou menos. A mensalidade do curso de psicologia é R$ 2.100. É R$ 400 a mais, depois de formado, que eu vou ganhar. E hoje, atuando na clínica, eu ganho mais que isso. E eu nunca imaginei isso. Ninguém nunca me contou isso. Eu tive que cavucar e entender. Agora, os meus amigos brancos, normalmente, ou quem tem mais acesso, já está com o consultório pronto, lá no coração da Savassi, todo mobiliado, todo tranquilo, bonito, só esperando chegar a paciente. Né? Eu ainda estou no meu corre online, pensando no que vem, se eu vou presencial, porque tem que pagar aluguel, tem que montar a sala, tem que fazer não sei o quê, um rolezão, para atender mais pessoas, porque tem gente também que não se adaptou ao universo online. Então, e quando eu conto para as pessoas que eu estou na clínica, é um choque. Inclusive, uma professora minha, ela foi assim, péssima, mas eu também bati um grande cabelo e falei, gata, não é bem assim. Vamos olhar para isso aqui direito. Ela foi minha professora de política pública, me ensinou muita coisa. E aí, quando eu formei, falei, estou atuando na clínica, que não sei o que. Ela, nossa, a gente perdeu uma grande pessoa na política pública, que não sei o que. Aí eu falei, gata,
eu formei em dezembro, fiz um processo seletivo em janeiro para o Presp, no sistema prisional, passei em primeiro lugar. Eles foram me chamar agora em junho, agora sim, em junho, julho. Eu não tenho como ficar deitado na minha casa esperando o processo seletivo andar. Então, não posso me dar esse luxo, tive de fazer meu corre. E eu não tinha me aventurado na clínica ainda. E foi um outro BO, porque eu fiquei completamente inseguro, falei, lascou, mas fui na fé e deu certo, tá dando certo. Né? Descobri um novo universo, porque eu pensava que não tinha esse lugar para mim também aqui. Mas tá rolando. E aí a mesma pesquisa, ela mostra que mulheres negras, a situação é ainda pior. A média salarial para elas chegou a ser 70% menor do que mulheres brancas. E não importa a escolaridade. Né? Negros com curso superior ganham menos que brancos. De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, o salário médio entre não negros com ensino superior é de R$ 7.033. Entre pessoas negras, é R$ 4.834, R$ 2.000 e pouco a mais. Então, a gente sempre está à margem, a gente sempre está abaixo. Os negros também ocupam menos os cargos de diretoria. E, de acordo com a pesquisa, 0,7% dos cargos mais altos de empresas são ocupados por pessoas negras. Então, você pensa, gente, 100%, 0,7% é ocupado por pessoas pretas. Então, e a gente traz o conceito de representatividade. Eu cheguei numa empresa, sei lá, no exemplo, um call center, atendente ali. Para que eu vou pensar em crescer na empresa se não tem uma pessoa preta lá no cargo de gestão? Será que nenhum corpo preto passou antes do meu para estar nesse lugar? Isso tudo gera adoecimento psíquico, adoecimento emocional. Por que vocês acham que a psicologia teve um boom? Nossa, a psicologia cresceu assim, acho que 300%. Porque todo mundo tem que ficar em casa olhando para o espelho, lidando com seus medos. O que a gente fazia antes? Vou caçar um boteco, vou caçar um jogo, vou ficar fora de casa, a última coisa que eu vou fazer é olhar para mim. E todo mundo teve que se olhar. E o que todo mundo fez? Assustou. Quem que consegue lidar com a solidão? Vocês conseguiram lidar bem com a solidão? Vocês ficaram bem dentro de casa? É isso que pessoas transexuais e travestis passam todos os dias. Every day. A solidão, pra gente, esteve presente. Tô falando teve no passado porque a coisa já tá mudando toda aí. Durante 1 ano e meio, 2. Imagina você viver 40 anos em solidão. E marginalização. Você não poder transitar durante o dia na cidade com medo de ser morta. Porque pessoas transexuais na década de 70, 80, 90 não circulavam durante o dia, só à noite. E naquele período, de acordo com a história do movimento social, teve o ápice da HIV/AIDS. E aí, como ato de resistência, o que elas faziam? Quando ia tomar batida policial, se cortavam e falavam com a polícia, olha, se você aproximar de mim, você vai pegar HIV/AIDS. Porque a gente não tinha tanta informação igual a gente tem hoje. Então, é para se pensar, como que eu lido com a solidão e como que esse corpo lida com a solidão? A pessoa ciclaninha chegou na empresa hoje, está muito quietinha. Deve ser o jeito dela. Será? Será que é o jeito dela? Ou será que ela não foi ensinada a socializar? Acho que é para a gente pensando sobre isso também. E aí a gente chega agora, né, nas questões de mortes, né, as questões de violência no Brasil. Ai, Jesus. Desculpa, gente. Recebi uma ligação, mas já voltou. Dentro desse... Eita, de novo. Foi mal. Dentro desse universo de morte aí, 78,9% são pessoas pretas. É um índice muito alto. Atualmente, assim, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são pessoas pretas. Eu lembro que
nesse processo de pandemia foi péssimo, assim. Porque todos os dias era uma notícia de um adolescente, uma criança que foi morta pela polícia. Eu não sei o que aconteceu. É uma pessoa, a chefe da mulher preta, deixou a criança cair. Não sei. Então, assim, mil coisas aconteceram. E eu fico pensando, gente, se fosse meu filho, e se fosse eu, né? Porque poderia ser. Eu de periferia. Poderia estar no tráfico. Poderia fazendo mal corre. Poderia estar morto, inclusive, essa hora. Você já se questionou se fosse você? Vocês que são pretos, inclusive, vocês sabiam que vocês poderiam ser estatísticos? E podem ser ainda. Né? Então, acho que são coisas para a gente pensar. O Brasil abriga a 4ª maior população prisional do mundo. De 300, né, mais da metade, 61,6%, são pessoas pretas. Pretas e pardas, mas eu vou usar o preto, porque o IBGE que inventou esse trem, ele que lute com isso aí. São pessoas pretas. Né? Então, uma coisa que eu queria pensar com vocês é, vocês já olharam para a empresa, no lugar que vocês estão, quando vocês vão no restaurante, quando você está na escola, quantas pessoas são iguais a mim? Aí se você é branco, você olha, mapeia ali. Se você é preto, você olha onde está os seus. Se você é LGBT, não é que viado tem, ou LGBT, ou trans, lésbica, tem carteirinha na cara, não. Mas a gente dá para saber, assim, de um jeitinho ou outro, né? O gaydar aqui é a pipa. Então, assim, já olharam para isso? Onde estão pessoas faveladas? Né? Será que elas não existem ou será que elas não estão aqui? Se elas não estão, por que está acontecendo? Thaís, pode perguntar ou falar? E aí, só complementando o que você falou, né? Quando você está, que é raro, porque normalmente isso acontece comigo, que eu olho e não me sinto representada, mas quando você está, as pessoas te olham e perguntam: o que ela está fazendo aqui? Porque é pior. É uma sendo à margem de qualquer forma, né? Então, resistir mesmo. Mas já aconteceu em diversas situações. As pessoas me olharem com aquela cara. Por que você está aqui? E eu internamente, com o meu instinto de luta, eu falei, estarei e sempre estarei, para sempre, forever, onde eu quiser. Mas É isso. Inclusive, eu vou te dar uma dica, Thaís, que eu usei há 2 anos atrás. Estava lá no Rio de Janeiro, parado, na mureta, com um short, assim, que eu não sabia o que era maior, se era meu short e minha cueca, com uma blusa decotérrima. A mulher me parou e perguntou pra mim assim, não lembro o que ela perguntou. Ela perguntou um negócio de trabalho, como se eu trabalhasse ali. Aí eu olhei pra ela e falei assim, gato, eu ia te fazer a mesma pergunta, você acredita? Ela ficou tão sem graça, mas tão sem graça. eu tô rindo Porque agora porque eu é faço assim com assim, as né, que a gente... pessoas. Tô no É restaurante, uma alguém forma. pergunta, quanto que custa? Eu falo, eu ia te fazer a mesma pergunta. Adorei. Rola isso comigo às vezes, viu? Vou começar a usar É esse ótimo. Gostei, real. gostei. Eu ia te Se fazer a a mesma pessoa é pergunta. LGBTQI-fóbica ou conta uma piadinha machista, fala assim, não entendi. É A isso eu pessoa falo. fica Entendi. redonda, porque ela vai ter que explicar. É. E aí, como é que você explica que você é preconceituoso? Ninguém explica isso, não. É. A pessoa quer correr. Mas é isso que eu fico pensando também. A gente que é preto, que é marginalizado, a gente só aprende a resistência, só aprende a força, a coragem. É. Gente, larga isso de mão. Vamos aprender afeto, vamos aprender acolhida, vamos aprender outras alternativas também, porque a gente cansa de resistir o dia inteiro. Aí entrega pro outro, fala, mas e você? Ó, te fazer a mesma pergunta. Ah, não entendi o que você falou, você repete. Entrega o mal-estar, né? É. E É o que o educa psicólogo também. faz com o paciente, inclusive. O paciente chega aqui querendo tanto de resposta. Eu Uhum. devolvo tudo. Porque o bichinho vai ter que pensar. Porque senão a gente vai ficar na sessão para sempre. E eu não é o objetivo que eu quero que meu paciente para sempre. Eu quero que o paciente se emancipa, né? Que ele se fortaleça ali para caminhar sozinho.
Uhum. Vendo as suas vulnerabilidades e potencialidades. Mas é isso. Obrigado também. Maravilhoso. E aí, Leandro, a gente pensando nessa sua pergunta também, é pensar nisso. Os funcionários estão capacitados para receber esses corpos? É igual o nome social para pessoa transexual e travesti. Pessoas não binárias. A pessoa vai lá, paga quase R$600 para retificar o nome. Chega no centro de saúde, a pessoa lê o nome de registro. Por quê? Não teve capacitação. Só implementou a política. Né? A pessoa vai lá, retifica o nome, tá ótimo, não sei o quê. Não tá. É retificar o nome e capacitar as pessoas. Então, se tem uma pessoa trans na empresa, a gente vai ter que lidar com isso no RH. A gente vai ter que lidar com isso com os outros funcionários. E, gente, é sobre isso. Todo mundo é preconceituoso, todo mundo é racista, todo mundo é machista. Né? Para a psicologia, o passo mais difícil de um paciente é quando ele está em processo de negação. Que ele acha que ele não é nada daquilo que ele está trazendo. Então, o primeiro passo aí para a gente pensar é entender que vocês também são preconceituosos. Eu também sou machista, estou em desconstrução e estarei aí, sei lá, por quanto tempo. Né? Mas a gente entender e aceitar isso, eu acho que é um grande passo. Bom, pensar no olhar interseccional, né, e a gente está falando agora de racismo, o que ele faz? Ele traz, né, o racismo ele traz hierarquias, ele traz um processo de hierarquização. Não só o racismo, o machismo, os homens são superiores às mulheres, as pessoas heterossexuais superiores ao LGBT, pessoa branca, e aí por aí vai. Então é um outro processo também que gera adoecimento. É igual o pessoal pergunta pra gente hoje na psicologia, tá, mas porque não pode, né? Nunca pôde, na realidade, mas tem gente que ainda faz. Pensa no processo de cura gay. E aí o pessoal pergunta assim, a gente tem resolução hoje e normativas que não podemos pensar em cura gay, em reversão e essas coisas, mas tem gente que insiste nessa prática. Eu estava numa palestra uma vez, o pessoal me perguntou também, tá, mas se a pessoa chegar no meu consultório falando que não quer mais ser gay, o que eu faço? Eu não posso orientá-la? Eu vou entender porque que a pessoa não quer mais ser gay. Ela não quer ser gay porque ela não pode, não quer mais, ou pelo diverso preconceito que ela sofre diariamente. Quando minha mãe falava comigo assim, meu filho, eu fico preocupado quando você sai. O problema para minha mãe não foi eu ser gay. O medo dela era o que eu iria sofrer por ser gay. Então, uma coisa para a gente pensar é isso. Quando chega uma mulher para mim, por exemplo, no consultório, e sofre machismo, apanha todo dia do marido. Seria o mesmo caminho falar com ela assim, vira lésbica. Aí você vai parar de sofrer. É a mesma perspectiva de pensar em cura gay. Aí você não olha para o problema. Então, é muito fácil. A gente sempre quer soluções mais fáceis, mais palatáveis. Mas nem sempre vai ser possível. Vai ter hora que a gente vai ter que montar o quebra-cabeça mesmo e botar a mão na massa. Uma outra coisa que eu penso também, nessa questão de qualquer lugar que a gente estiver, é a sensação de pertencimento, de acolhida. Vocês ficam em lugares que vocês não se sentem pertencidos? Vocês conversam com um tio que só ri de sua cara, brinca com a sua cara, pisa na bola? Ninguém fica, né, num ambiente que é o quê? Péssimo, tóxico. Então, se o seu ambiente de trabalho também é assim, você vai ficar porque você tem que pagar a conta, né? A gente está num mundo capitalista. Mas aí você vai ficar sem saúde mental, adoecido todo dia, aí você leva o atestado da empresa e acha ruim. Então, assim, o que está acontecendo? Vamos pensar nesse diagnóstico aí geral. Bom, e com tudo isso, já caminhando para fechar, racismo, LGBTQIA+, fobia, machismo, tudo isso gera N coisas. Solidão do homem e da mulher negra, da pessoa negra, sensação constante de fracasso. Vários pacientes meus, a gente em terapia do esquema, a gente fala que tem um esquema de fracasso. Chega com um esquema de fracasso 10 em 10.
Ah, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sei se eu tô bom para essa vaga, né? Eu não confio em mim. Por quê? A gente aprende, a gente cresce ouvindo que a gente não é bom, que a nossa existência é uma existência errada. Por ser gay, por ser preto, por ser um tanto de coisa. Que existência errada que é essa? Como é que eu vou ter confiança se eu acho que eu sou um erro? Não dá. Então, muita gente também fala, né? Ah, eu não vou falar porque não é meu lugar de fala. Calma, vamos separar. Tem o que é o lugar de fala e o lugar de onde se fala. Eu, enquanto psicólogo, se eu estudar, eu posso falar sobre feminismo. Melhor ainda se eu estiver falando de feminismo com uma outra pessoa, preferencialmente mulher, para falar junto comigo. Ou uma pessoa não binária. Mas ali eu estou falando não enquanto um sujeito homem somente, mas enquanto psicólogo. Se eu estudei, eu tenho bagagem para isso. O que acontece normalmente nos lugares? Vamos pensar em política para a pessoa preta. Aí você vai ver quem está na mesa de constituindo aquilo ali. Só pessoa branca. Aí você pergunta assim, o que é raça? O que é racialização? Porque o pessoal não sabe responder. Aí você vai construir uma política pensando na sua vivência. Construir uma política pensando na sua vivência e na vivência do outro. Que é o outro que você quer acolher. Então, se você não está nesse lugar, não está preparado, não com informação suficiente, aí, queridos, vão dar espaço para o corpo que tem vivência. Porque nem só de ciência a psicologia é feita. Eu me recuso a acreditar que a psicologia é uma ciência neutra. Que a gente não se afeta com o que o paciente traz. Gente, o meu corpo é meu instrumento de trabalho. Se uma tia minha faleceu, como é que eu vou atender? Se eu não estou bem? Como é que eu vou achar que um paciente preto chegando no consultório, contando a solidão dele, não vai me afetar? É óbvio que vai me afetar. Só que aí eu tenho que estar com o quê? Com a minha supervisão em dia, com a terapia em dia, com o estudo em dia. Que aí eu dou conta. Dou conta de acolher e entender, olha, aqui isso é psicólogo. Mas aí você humaniza o processo. Humanizar os processos é o que falta pra gente. A gente não trabalha com humanização. Agora eu tô fechando real, gente. E aí, pensando nesse atravessamento também, o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. O Brasil está aí pelo 12º ano consecutivo nesse lugar, né? Principalmente aniquilando subjetividade trans travestis. 90%, como eu falei, das pessoas transexuais travestis, e aí pensando em corpos pretos ou não, estão na prostituição. A expectativa de vida de uma pessoa travesti e transexual de 35 anos, raramente você vê uma pessoa travesti idosa. Vocês podem olhar aí nos lugares sociais. E aí, uma coisa que eu queria trazer para vocês pensarem também é olhar para a mídia, né? Vocês já repararam como que uma pessoa preta morre? Como que uma pessoa transexual travesti morre? Como que uma pessoa favelada morre? É sempre com resquício de crueldade. A travesti que foi arrastada, espancada, até chegar à morte, é o preto que levou 75 tiros pensando que era bandido, é a travesti que foi esfaqueada, não sei lá porque assado. É sempre sempre com ódio, né? A pessoa não chega lá e dá um tiro na cara da outra, ponto e acabou. Eu vou te matar porque eu quero te matar. E eu vou lidar com a consequência. Não, ela tem que fazer você sofrer, ela tem que mostrar o ódio, né? Em contrapartida, o Brasil é o país que mais consome pornografia transexual e travesti. Inclusive, quando eu trabalhei em do projeto que eu estava, foi de subida em hotéis de prostituição. Então, geralmente eu via prostitutas, e é certo, tá? A gente fala prostituta, puta, enfim, fiquem à vontade aí nesse universo também. E eu comecei a reparar a quantidade de homem casado que sobe nos hotéis com aliança dessa grossura e tá lá tranquilamente rondando o dia inteiro. E já aconteceu, por exemplo, da pessoa que está trabalhando, a puta, ela não ter conhecimento do que é camisinha, porque ela nunca teve acesso à informação. Eu tive um caso desse que eu fiquei assim, choque. E isso há 4 anos atrás, em choque. E aí o cara vai lá, tem relação sexual, chega em casa, transa com a esposa, acontece um BO, uma infecção, uma IST, e aí ninguém sabe. E a culpa é de quem ainda? Da mulher.
Deve ser ela que pulou cerca, ela que estava fazendo não sei o quê. Então, né, é para a gente pensar em tudo isso. Respondendo a fala do... Se alguém tiver pergunta, pode fazer, mas respondendo a do Leandro, o que todo mundo pergunta, eu já vou adiantar essa pergunta, porque eu acho ela ó, para ser sincero, assim. O que eu, enquanto pessoa branca, o que eu, enquanto não sei quem, tem que fazer? Primeiro, ler, né? Porque a gente não tem resposta para tudo. Mas eu vou ser gentil, então eu vou adiantar algumas coisas hoje. O que a gente pode fazer nesse lugar? Compreender e entender o seu espaço, né? O lugar que você ocupa. Se você é uma pessoa branca heterossexual, que lugar é esse? O que você reproduz de aniquilamento subjetivo no outro? O que você mata no outro constantemente? Né? Quem que você invisibiliza constantemente? Seja num jogo de handball, seja na empresa, seja numa palestra. O que está acontecendo? Né? Sim, você é uma pessoa racista. E não tem problema nenhum. O problema é a reprodução que você faz todos os dias. Uma coisa é você entender que você é racista e olhar para isso. Eu vou olhar para isso para eu não reproduzir. Esquerérrimo. Qual que é a sua responsabilidade no estudo? Sempre pensando no seu lugar, né? Não transferindo para o outro. Tá, mas será que tem a informação para eu que sou branco? Eu tenho tanto de livro, se alguém quiser pode me procurar depois. Tem um monte de livro de branquitude e branqueamento no Brasil, um monte de gente fazendo pesquisa. O rolê está acontecendo. E isso que eu acho legal, né? A construção que a gente pode fazer juntos. Porque nunca foi, eu pelo menos, assim, entendo a importância da gente fechar um movimento em alguns momentos, mas eu gosto muito do diálogo. Né? E isso também acaba gerando na pessoa branca a impossibilidade de perguntar. Então, assim, eu prefiro trabalhar com diálogo e construir junto com o outro, até para o outro rever esse olhar, do que ele ficar acanhado, receoso, não perguntar e continuar reproduzindo aquilo ali. Porque a gente vê isso diariamente. Ah, mas o movimento é muito radical. Gente, a gente cansa também. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir fazer junto. É igual formiguinha. Cada um buscou uma folhinha ali, buscou aqui, a gente do nada vai construir a nossa casinha bonitinha, bonitinha. Tranquilo. De que forma que eu estou utilizando meu lugar? Se hoje eu estou no lugar de gestão, se hoje eu estou no lugar de atendente de call center, enfim, onde for, né? O que eu estou disponibilizando para as pessoas acessarem isso também? De que forma que eu estou usando meu lugar para acontecer isso? Uma coisa que eu acho que, enquanto empresa, vocês podem pensar é um diagnóstico institucional. Não dá para a gente pensar... É igual pensar em paciente. Por mais que a gente tenha uma base teórica, gente, eu não posso usar o mesmo conhecimento que eu tenho para atender a Thaís e o William. Eles têm subjetividades diferentes. A base é a mesma para eu que sou psicólogo. Eu que estou aqui entendendo e conheço. Mas cada um vai apresentar um relato. Porque eu falar com a Thaís não vai caber para o William. Não vai caber para a Joana, para o Juliano. Né? Eu vou entender aquilo ali e vou encontrar essa especificidade. Empresa é a mesma coisa. Cada empresa tem uma questão. Então, fazer um diagnóstico empresarial, entender, né, quais são os objetivos, o que está acontecendo, quais são as falhas. Isso aí vocês podem construir, inclusive, com o movimento social, com as comissões CRP. Né? A gente está pensando em construir isso aqui. Faz o diagnóstico primeiro, vê as falhas e vamos tampar. Vamos pegar mais folhinha para colocar ali para a casinha ficar bonitinha. Né? E aí, em tempo chuvoso, em tempo de sol, ninguém ficar morrendo de calor e nem pegando chuva. E promover políticas, né? Práticas de fato de equidade racial, de equidade de gênero, visando uma cultura organizacional mais horizontal. Né? Vamos dar acesso a essa pessoa. A pessoa não sabe informática, por isso eu não vou dar vaga para ela. Será que eu não posso? A empresa não tem condições de pagar um curso intensivão ali, só para a pessoa aprender o básico, porque no dia a dia a gente pega. Só que tem isso, tem que humanizar o processo, vai ter que ensinar, vai ter que trabalhar junto, vai ter que construir. E construir ninguém quer. Mas é isso, né? Joana tinha falado aí pra gente deixar uns 20, 30 minutinhos para perguntas. Tô aberto, acho que o diálogo também é construção, né? Então, muito obrigado aí por vocês ficarem me ouvindo 40, 50 minutos aí. Tô
de fato, muito feliz de poder estar aqui hoje conversando com vocês. A gente que super agradece, Breno. Viu? Pode perguntar? Oi, Breno, tudo bom, amigo? Então, tem uma questão que você comentou, e é uma coisa que eu lido, eu acho que eu tive mais tempo, assim, de meio que entender esse processo do fato de eu estar entrando no mercado de trabalho, de eu conseguir fazer uma faculdade, de eu conseguir resolver minha vida do jeito que... Amigo, fechou seu microfone. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Então, de eu começar a ter essa percepção de que o problema não era comigo esse ano praticamente, porque a minha vida toda eu sempre. E é engraçado você falar isso, porque era exatamente isso que eu sempre pensava, que tipo assim, de alguma forma eu sou um fracassado, eu não consigo, de maneira nenhuma, conseguir alcançar assim, né, o que um estudo ou ter as minhas coisas, desse tipo de situação, porque eu tenho que fazer, eu tenho a sensação que eu tenho que fazer muito mais do que uma outra pessoa que tem mais privilégios, por exemplo. Mas aí eu não pensava mais assim. Eu não pensava desse jeito, eu pensava me culpando, entendeu? De eu achando que eu que era a pessoa que era fracassada, eu que não consigo, eu não tenho chance, eu já tinha desistido já, né? Enfim, mas eu tinha essa percepção, e é engraçado você comentar isso, porque eu vejo que não é uma coisa minha apenas, exclusivo, ou eu achar que eu que sou, na verdade, o problema é que, na verdade, não é. É a estrutura social mesmo, que do jeito que ela é hoje, que me mantém nessa posição mais baixo que uma outra pessoa. Então eu tenho que subir mais degraus, eu tenho que fazer mais coisas para aparecer mais e ter chance como uma outra pessoa que não precisou fazer muita coisa, né? Então é legal você ter comentado isso, porque hoje eu tenho esse pensamento de que o problema eu não sou fracassado, sabe? Eu sei que eu sou vítima de uma estrutura social extremamente falha, né? Então, graças a Deus eu tenho essa cabeça, assim. Mas antes eu tinha isso. Foram 12 anos, cara. 12 anos, assim, sabe? E agora que eu tô me encontrando, hoje que eu tô, sabe, tipo, dando certo as coisas pra mim. Mas foi meio trash, assim. Eu vou te falar igual eu falo com os meus pacientes, mesmo que são de fora do estado, né? Se eu tivesse um presencial agora, eu te daria um abraço muito forte, por entender muita coisa que está reverberando aí. Espero que você encontre acolhida, né, para não só aí na sua rede, para lidar com isso, mas com você também, sabe? Assim, entender que você tem potencialidade, você tem aí mais um tanto de traços que te atravessam, né? Não somente esses marcadores. Mas, de fato, mas assim, é um lugar que, quando a gente encontra essa emancipação, é aí que vem a liberdade, sabe? Aí que vem, assim, quem assinou a minha emancipação e quem assina todos os dias não sou eu. Ó, sou eu. Não, né? Não é outra pessoa. Eu que olho todos os dias e me dou essa carta de emancipação, de liberdade. E isso é libertador, assim. A gente tira um peso enorme das costas, né? E aí, no consultório, a gente tem um ano, eu estou na construção com alguns pacientes para a gente entender esse lugar. Mas é isso, amigo. Eu acho que bom também que você está, né, nessa empresa que está fomentando esse debate, está fazendo essa acolhida, essas discussões. Eu acho que o passo também é isso, assim, a gente se questionar, a gente pensar em o que é possível ser feito em coletivo. Ah, uma coisa que eu ia falar, é só a gente pensar igual relacionamento. Relacionamento a gente tende a achar que o problema é do outro. Nunca é nosso. Gente, se é relação, é mais de um. Né?
É 1, 2, 3, 4, enfim, depende de como é que você vai pensar nesse formato. O problema nunca é do outro. Nunca é só do outro ou nunca é só meu. Né? Ao invés da gente pensar em excluir o outro, mandar ele embora, ou terminar a relação, ou brigar, vamos aprender a dialogar. Né? Vamos entender, funcionário, namorado, amigo, o que está acontecendo? Tô vendo que você está distante, você está triste. Né? Vamos construir aqui junto o que está. E aí vocês vão entender que demanda é essa que está chegando. Né? A partir da demanda, vocês não vão idealizar, pensar uma coisa que não está acontecendo. Ah, eu acho que a pessoa está pensando isso, então vou fazer tal ação. Porque depois você fala assim, ah, não está funcionando, tá vendo? É por isso que eu não contrato, é por isso que eu não namoro, é por isso que eu não faço nada. Não, entende a demanda, traça a meta, plano de ação, objetivo, né? Individualizado, indo para o coletivo. Faz espaço de acolhimento, de acompanhamento. Então, assim, acho que existem vários recursos que a gente pode utilizar. Tanto subjetivo, individual, como coletivo. Leandro, respondi sua pergunta. Você está com alguma dúvida? Como é que tá aí? Respondeu em partes, viu, Breno? Foi muito boa a resposta, mas acho que eu me expressei um pouco mal também. Porque, sim, a gente tem que fazer esse olhar para dentro, mas eu acho que é mais de, quando você começou a falar da sua rede, assim, de uma pessoa procurar outra, eu tenho uma instituição e eu sei o que eu posso pedir de ajuda nesse ponto, naquele ponto. Eu acho que era mais nesse caminho, assim, como é que a gente se conecta com essas comunidades de uma forma mais forte, assim, como é que a gente começa a trazer a nossa referência para dentro dessas comunidades, sabe? Mas você respondeu sim. Acho que, então, não sei se eu entendi, mas assim, vou tentar te responder, complementar, então. Normalmente, a gente faz mapeamento, né, de entender, olha, sexta-feira passada, eu já tinha escutado falar sobre Educar Afro, mas eu fui dar uma palestra lá e eu pude entender um pouco melhor como que eles funcionam. E tem várias oficinas, tem cursinhos, tem um monte de coisa. Então, já sei que é mais uma rede que eu posso contar. Tenho Mães pela Liberdade. Sei que quando o paciente tiver um conflito familiar, eu posso encaminhar para Mães pela Liberdade, porque lá ele vai encontrar acolhimento, não só de mãe, mas de pai também. Ah, tá precisando de emprego. Tem um perfil no Instagram que é para vagas para pessoas trans e travestis. Tem outro que é pessoas negras. Ah, a pessoa está precisando de acolhimento psicológico, ela não sabe, não tem como pagar. Existem hoje psicólogas e psicólogos que atendem a preço social. Existem projetos sociais. Vou encaminhar para aquela pessoa. Dentro da empresa em si, né, eu não trabalho em empresa, então seria um pouco mais difícil dar esse diagnóstico de falar assim, faz isso. Né? Mas eu acho que ter essas ações que vocês estão fazendo, de porque prosa, de trocar uma ideia, vai elucidando, né? Vai tornando um pouco mais comum o assunto. Aí fica mais fácil de vocês perceberem e entender o que é a demanda e como vocês vão atuar a partir disso. Né? Entendeu que o funcionário está adoecido por causa disso. Olha, a empresa não tem condições nesse momento de arcar com um acompanhamento psicológico para você, mas a gente conhece aqui essa rede de psicólogas que faz atendimento social até de graça. Você pode procurá-las. Ah, eu quero aprimorar meu conhecimento. O Transveste, que é uma ONG para pessoas transexuais e travestis, tem cursinho de alemão, tem cursinho de inglês, francês, de costura, tem tanto de trem acontecendo. Né? E lembrar de deixar o ego de lado. O movimento social às vezes cai nesse rolê. Ah, eu vou criar aqui um outro coletivo. Gente, vamos pensar em fortalecer o que já tem. Você quer criar um coletivo de mães pela liberdade? Já existe. Deixa o ego de lado. Ah, eu quero que minha empresa seja a mais diversa possível. Ótimo. Mas você quer, porque agora tá chique e famoso falar que somos diversos. Jogar lá na mídia que tem um corpo preto fazendo uma propaganda, ou porque de fato é importante. Ou as duas coisas. Porque a gente está no mundo capitalista, ganhar dinheiro é importante. Mas a gente também quer colher. Pode ser as duas coisas. Por que não? Atende bem de todo mundo.
né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Valeu, Breno. Obrigado. Nada. Pode ir, Ju. Você levantou a mão? Sim, tá me ouvindo? Tá. Breno, primeiro eu queria agradecer. Foi muito rico tudo que você falou aí. É bem interessante. Eu não tenho nenhuma pergunta específica, é mais queria agradecer mesmo, porque eu fico pensando, tipo, o quão. Eu, particularmente, eu fico reflexivo sempre que termino essas palestras sobre diversidade, sobre, né, tipo, diversidade, vou colocar diversidade geral, não uma especificamente. E o quão é importante sempre trazer isso, né? Tipo, principalmente no ambiente de trabalho, que é um ambiente que a gente tenta deixar aí cada dia menos nocivo à saúde da gente, né? Porque a gente sempre foi cresceu ouvindo isso, trabalhar é horrível, trabalhar é maçante, é onde a gente passa a maior parte da vida da gente. Então, é muito bom ver que a Q2 ela tenta sempre deixar isso o melhor possível. E agradecer também você ter vindo aqui, ter dado esse papo maravilhoso pra gente. E é isso, foi muito agregante aí pra gente. Muito obrigado. Que bom, que bom. Fico muito feliz de poder contribuir com vocês, né? Acho que é isso, a gente é troca, é construção coletiva, né? Eu também saio daqui muito afetado, assim, com várias reverberações aí. Ainda bem que quinta-feira tem terapia. Então, acho que é isso, né? Eu ganho, vocês ganham, a gente ganha junto. A gente fomenta aí outros debates, a gente faz essa construção, né? E espero que vocês continuem, né, nessa trajetória aí de compreender as demais subjetividades diferentes da de vocês, da minha, da nossa, né? Então, muito obrigado também. Acho que Juliano, a hoje. minha também. Acho que. Não sei. Oi, desculpa, Jojo. Não, tá tranquilo. Quer falar? Não, eu só acho que complementar. A gente teve um bate-papo na sexta-feira, pelo menos para mim. Demorei 40 anos para me expor dessa maneira, assim, né? Enfim, não trazer essa coisa do peso, do papel de vítima, que às vezes que acontece, mas que às vezes a gente precisa transpor, transcender. E aí eu só queria comentar que, para mim, o resultado disso, né? Eu falei coisas que acho que eu não falei nem na terapia, fui falando coisas que me aconteceram quando eu era criança, que acontecem até hoje, e tirar tudo isso de dentro de mim, a sensação que eu tenho é que, primeiro, que eu estou mais disponível enquanto pessoa, enquanto ser humano, para olhar também com carinho, porque apesar de muitas coisas que eu passei, eu sou uma pessoa privilegiada, eu consegui fazer uma construção onde eu posso chegar para alguém e falar assim, você não está vendo ninguém, então olha para mim, eu estou aqui, eu estou contigo e vamos embora, entendeu? E quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente dissemina, quanto mais a gente tira, é um processo de cura, é libertador e o peso diminui. E você dá a possibilidade para o outro de ver as coisas de uma perspectiva diferente. Eu sei que eu saí da reunião na sexta-feira, eu até pedi para o meu chefe, eu falei, olha, chefe, hoje eu não tenho mais condições de fazer nada. Você pode me dar parte da tarde? Aproveitei que eu tinha escola para resolver uma série de coisas e, de fato, eu não teria conseguido e fui prontamente acolhida. Então, de todas as empresas que eu já passei até hoje, e eu já trabalho desde os meus 19 anos, já estou na labuta, né, desde cedinho, assim, né, dentro da área de tecnologia. É a primeira vez que eu me sinto acolhida, representada e orientada também, né? E aí, obrigado pela sua fala, obrigado por compartilhar toda essa nova perspectiva que também se abriu para mim. Quando a gente acha que não vai aprender mais nada, a gente aprende e aprende cada vez mais. E obrigada.
conta comigo para o que precisar. Se precisar de alguém aí que esteja querendo saber BI, pode me chamar que eu tô boa mesmo. Oh, Thaís, que bom. Obrigado também pela sua contribuição, né? Eu estou muito emocionado aqui, muito feliz, né, de ver que, de fato, vocês estão construindo essa família e esse acolhimento interno também, essas construções. Também queria ressaltar, gente, que errar faz parte do processo, né? Então, humanize isso também entre vocês, sabe? Assim, você com você mesmo. Fala, cara, errei, mas eu posso aprender. Posso aprender, posso construir com o outro. Então, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo essa rede entre vocês primeiro, né? Ampliando agora também para externo. Eu estou aqui, né? Eu acho que é isso. E aprender, gente, assim, ler, lidar com gênero, raça, espiritualidade não é algo fácil. Quando eu comecei, eu pensei que eu nunca fosse aprender a falar LGBTQIA+, porque é muita coisa. É muita coisinha em raça, muita coisinha em gênero. Mas aos poucos, né, a gente vai fazendo essa construção. Então, que bom que você está numa empresa hoje que te acolhe, né, que te orienta, te representa. Você tem seu lugar para falar, para se expor, se sente confiável para isso, né? Terapia do esquema, a gente trabalha muito com o conceito de lugar seguro. Então, que bom que vocês estão aí hoje construindo o lugar seguro de vocês. Q2 me pegou pelo coração. Obrigada. Mas é engraçado que é bem isso mesmo que a Tatá falou, porque, tipo, na sexta-feira, eu nunca nem tinha pensado, lembrava mais, né, de uns rolês que tinha acontecido comigo há muito tempo. E quando eu falei isso, né, me abri com isso a primeira vez, assim, cara, parece que é uma coisa que, assim, ela tá com você há muito tempo, mas, tipo, a sensação é que você nunca resolveu, mas ele tava lá dormindo, sabe? Mas depois que eu joguei isso e lembrei das coisas que rolava comigo e de todas as coisas que ainda continuam rolando e tal, cara, que, tipo, libertador, sabe? Tipo, foi uma outra sensação. Assim, nossa, realmente fiquei muito acabado, assim, não sei explicar. Eu fiquei muito acabado. Mas, assim, foi muito libertador, sabe? Porque eu abri a minha vida para as pessoas aqui que eu trabalho junto. Tenho um prazer enorme de trabalhar junto, por me receberem bem, por me tratarem bem. E são sempre muito massa com todo mundo, não apenas comigo, é todo mundo com todo mundo. Então, assim, é muito bom, assim, é aquela que eu brinco muito que a gente transcendeu, literalmente, sabe? Sexta-feira, assim, foi o dia que, tipo, eu de fato vi que o problema realmente não é a gente em específico, sabe? São as pessoas que ainda precisam ainda mudar a cabeça, sabe? Gente, eu comentei ainda agora, acho que foi sexta-feira, sei lá, ou então foi ontem, da Regina Duarte, que a gente falou assim, cara, por que que a gente ainda tem que ficar falando de racismo? Por que que a gente ainda tem que ficar apertando essa tecla? Aí vem uma Regina Duarte lá e lança um trem lá de fazer consciência branca, sabe? Hoje teve um outro rolê que teve de racismo. Aí você fica assim, cara, é muito, sabe? Nossa, desanima, sabe? De você ter que ficar toda hora falando, toda hora brigando, toda hora ter que, sabe? É bem chato, assim, mas é o que você falou. Eu acho que o melhor meio mesmo da gente conseguir passar isso é a conversa, sabe? É de uma forma mais amena, apesar de a gente querer surrar a pessoa, mas assim, de chegar e conversar, explicar, sabe? E realmente jogar o problema para ela. Falar assim, uai, eu não entendia, né? A graça, a piada, né? É mais ou menos isso, assim. Então, tipo, nossa, assim, Q2, sério, valeu demais, assim. Nossa, assim, o que eu melhorei depois de sexta-feira, assim, foi sem noção demais. Hoje é um problema que eu te falar que hoje eu penso sobre isso e para mim já não dói tanto como fosse quinta-feira, por exemplo, se eu não tivesse me aberto, sabe? Então foi bem, bem bom. Gente, eu sou psicólogo, né? Então, vou ter que puxar a sardinha pro meu lado. Falar, a gente ressignifica os lugares. A gente falar, a gente traz a memória aquela marca e dá uma nova tonalidade para aquilo, né?
A gente faz quase uma tatuagem em cima para ficar um pouquinho mais bonitinho aquela cicatriz. Então é isso, falar isso. É uma possibilidade de reconstruir novos caminhos. Então falem sempre, façam terapia, porque é muito bom. Obrigado, Bey. Valeu. Gente, então acho que já chegando, né, no nosso finalzinho aqui, o coração fica ainda mais quentinho quando ouço Thaís, Will trazerem compartilharem o relato da potência que foi o nosso bate-papo. Realmente foi muito massa. E aí, como que isso se complementa com tudo que o Breno traz para a gente hoje? Então, a gente ainda tem muito chão pela frente, a jornada é grande, mas eu fico feliz que o grupo que está aqui, que as pessoas que fazem parte da Q2, essa caminhada, essa jornada faz sentido para todo mundo que está percorrendo. E que a gente troca, que a gente colabora, que a gente se acolhe e se apoia nessa jornada. Então, fico super feliz contar com o apoio do Breno também, que chegou para fortalecer a nossa rede, a nossa caminhada, a nossa jornada, né? E o Breno está passando os contatos dele aí para a gente. A gente também depois vai colocar, disponibilizar no Instagram. E aí, a gente, quando o grupo que se propôs a discutir as nossas ações específicas para esse mês, que, né, dessem mais luz, uma das ações, das iniciativas que a gente discutiu foi especificamente ouvir da comunidade preta na Q2 o que é ser uma pessoa preta na Q2. E aí, a gente até discutiu no grupo, né? Qual que seria o melhor formato para fazer? Cabe? E assim, acho que super cabe. E depois do bate-papo do Breno, me sinto ainda mais incentivada. Então, amanhã a gente solta nossos famosos forms, que é o nosso espaço, um dos espaços que a gente utiliza para fazer essa conexão, para ouvir as pessoas, então vai ter forms. E porque a gente quer ouvir isso, a gente quer checar as nossas percepções, o nosso caminho, as possibilidades que vocês vão sinalizar, as necessidades de vocês, o olhar de vocês, para a gente enriquecer ainda mais a nossa perspectiva. Acho que é isso. Obrigada para todo mundo que se dispôs a estar aqui para a gente discutir essa pauta que é necessária para todo mundo, não é só sobre ser preto, é sobre as pessoas que nós somos, sobre gente, né? Então, obrigada a todo mundo. Obrigada, Breno, especialmente pelas palavras, pela generosidade, pela sua jornada, por impactar a gente hoje. Eu acho que a gente ficou mais caladinho, porque é muita coisa para processar. A gente ainda. São temas que nos exigem mais. Então, eu acho que nossa posição é muito essa de receber, Refletir, né, processar. Jojo? Exato, muita coisa para refletir, né, Ju? Muita. Os quebrosas costumam, né, provocar isso, e eu fico super feliz que a gente tem esse espaço aqui. Então, obrigada, Breno, pela semeadura, pelo trabalho que você faz, né, pela pessoa que você é, pela inspiração, pela diferença que você faz nessa jornada e na diferença que você faz como pessoa nesse lugar aqui. Hoje eu que agradeço. Obrigado a vocês aí pelo espaço, por me ouvir aí nesse percurso. Reitero, né, digo aqui que a Comissão do CRP de Gênero e Diversidade Sexual, como de Relações Étnico-Raciais, estará sempre aberta aí para construir com vocês. Não temos somente essas comissões, a gente tem comissão de laicidade e espiritualidade, de questões de mulheres, avaliação psicológica, de esporte, enfim.
a temática aí que emergir, vocês podem, se precisar acionar, podem procurar que eu passo contato também, né, para construções futuras. E se cuidem. Um beijo grande e até a próxima.